A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 10, que diz assim: E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Aleluia. Ora, não seja ele como morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspisse em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso, meus irmãos, por causa do pecado, não é? Aleluia, eu gosto de marcar a Bíblia, eu gosto. Aleluia, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. O preço, não é? Aqui foi o preço do pecado. O preço do pecado. Aleluia. Vemos que Miriam e Arão, não é, se juntam contra a Moisés, não é, falando mal, e aquilo custou muito caro, não é? Miriam era aquela profetisa, aquela mulher que saía com o tamboril ali alegrando, não é? E ela cai, não é, neste pecado de estar falando mal, de estar falando por trás, não é? Ali com inveja do seu irmão, e ali teve um preço. Meus irmãos, existe o preço. Tem pessoas que acham, não, mas fulano vive assim, tá na igreja, mas vive assim, vive falando mal dos outros e tá tudo bem. Ou, meus irmãos, que a gente comece a buscar na Bíblia pessoas que foram abençoadas verdadeiramente, né? Que deram seus testemunhos e ali foram abençoadas por Deus. Não pessoas que pagaram alto preço, né? Como Miriam, ela pagou um alto preço por isso, né? Aqui está um exemplo, né? Houve aqui um castigo porque ela tocou em quem não era para ela tocar, ela falou pelas costas, né? Ela se meteu onde não era, onde não devia ter se metido. E Deus vem aqui em favor do teu servo, logo quem? Do irmão dela e o líder, não é? Era para ela ter respeito. Aqui nos ensina para a gente respeitar a todos, de igual modo, a todo mundo. Assim como nós respeitamos os nossos pastores, respeitamos a todos da congregação. E a gente pede ao Senhor que todos os dias a gente pede para ser uma bênção na casa do Senhor. E não uma pedra de tropeço, e não uma pessoa que tira os outros da casa do Senhor, que faz ali, está no meio de intrigas, está no meio de contendas, está no meio de coisas que o Senhor não se agrada e acha que fica por isso mesmo. E aqui nós vemos que todo aquele que cai em pecado tem um preço, né, a pagar, tem um preço. Aqui o preço de Miriam chegou na hora, por quê? Porque ela começou, foi ela, diz aqui no versículo 1, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita, né? Aqui foi o primeiro ponto, né? Falaram da mulher de Moisés. No versículo 3 diz: E era o homem Moisés muito manso, não é? Ele era muito manso, mais do que todos os que havia sobre a terra. Aleluia. Aí no versículo 6: E logo o Senhor disse a Moisés, né? E ali o Senhor vê
que elas estão falando, que eles estão falando por trás, vê que Arão estava escutando aquela conversa, não é? E ali o Senhor se manifesta, chamando eles para um particular. Meus irmãos, que a gente, sempre que a gente, no nosso dia a dia, busque a sermos sinceros, não é? E algo que, se tem algo que você vê que não tá certo, mas que a gente não fira as pessoas, né? Que a gente não fique ferindo, que a gente não fique tocando em ninguém. É um perigo muito grande, não é? Aqui na mesma hora teve um preço aquele pecado, não é? Aquele pecado de falsidade, de inveja, não é? De inveja, aquela ficou contra o seu irmão, né? Aí aqui no versículo 11 tem aqui um reconhecimento, Arão reconhece que pecou, Arão reconhece e Arão começa a pedir a Moisés perdão, não é? Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ele reconhece, não é? E aqui no versículo 13 diz: Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Rogo-te que a cures, não é? Aqui ele fala, ele clama a Deus pedindo que cure ela. Aleluia, porque aqui no versículo 3 diz que ele era um homem muito manso. Se ele não fosse, se ele não tivesse essa mansidão, ele não teria clamado, ele teria dito muito bem feito, não é? Por que ela foi fazer isso comigo? Por que ela foi agir pelas costas, não é? Ali fazendo uma panelinha? Por que vocês foram fazer isso? Bem feito, mas não. Aqui, meus irmãos, nos ensina que nós sempre temos que pedir ao Senhor um coração aquebrantado, pronto a perdoar, né? Pronto para ali na mesma hora resolver aquele problema, não deixar aí, não é para depois, não. A gente não faça isso. Se aquela pessoa, assim como Arão pediu perdão, se a pessoa vem e reconhece que errou, perdoe de coração. Peça a Deus: Senhor, me dá um coração aquebrantado, porque somos falhos. Pai, dentro da minha casa, me ajude a perdoar rapidamente o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Me ajude, Senhor. E se aquela pessoa não vier pedir perdão, não reconhecer, libere o perdão do mesmo jeito. Não fique com o seu coração manchado, porque vai ter consequências também. Vai ter, mais na frente você vai ficar tendo ali ataques, não é, de ansiedade, sentindo esses ataques. Por quê? Porque você guardou mágoa no seu coração. Sempre que você se lembra daquilo, dói. Muitas pessoas não querem, cortam ligações, né, de amizade ali, não quer mais saber por quê? Porque guardou o que não era para guardar no coração. Meus irmãos, é estreito o caminho. O Senhor não quer que a gente faça isso. O Senhor quer que a gente haja assim como Moisés, imediatamente resolvendo o problema que se levantou. O inimigo achou brecha ali no coração de Miriam e começou a colocar ali para fora assuntos que não era para ser conversado, né? E ali Deus arranca aquele mal, ensinando a Miriam, ensinando a Arão e todo o povo que estava ali que não se deve agir com falsidade. E hoje o Senhor nos ensina, o Senhor não se agrada de quem vive falando, conversando pelas costas, de quem vive com intriga, de quem vive com fuxico, e aqueles que vivem observando, fica, olha aí ó, o que fulano fez, olha aí o que fulano fica aquele clima horrível dentro da igreja, fica aquele clima horrível dentro de casa, né? Pessoas que não sabem resolver o assunto dentro de casa, levam o assunto para parentela, oh glória a Deus, saiu a palavra. Leva um assunto, aí o outro não estava sabendo de nada, né, que seu nome estava na rua toda, por onde ele chega fica todo mundo olhando, não é? Oh meu Deus do céu, que coisa terrível, não é? Que a gente peça a Deus: Senhor, me ensine a viver em família, né? Se você tem uma casa, se você tem esposo, se você tem esposa, tem filhos, aprendam a viver ali aquela família.
e que de dentro daquela casa só saia um bom testemunho, não é? A gente aprende, meus irmãos, isso meditando na palavra de Deus e fazendo com que o Senhor se alegre conosco e que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, nos ensine muito mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.